Um milionário, cansado de ser enganado, decidiu fingir ser um homem pobre antes da entrevista de emprego da futura faxineira. Ele não imaginava que aquele encontro revelaria uma verdade tão poderosa que mudaria tudo para sempre. Uma manhã fria em São Paulo cobriu a cidade com um véu branco, fazendo com que até os bairros mais ricos parecessem cenas de um filme melancólico. Ricardo Almeida estava diante do espelho em seu espaçoso quarto no 30º andar de um arranha-céu, observando o reflexo de um homem que ele não reconhecia. Não eram as rugas ao redor dos olhos ou os cabelos grisalhos nas têmporas. Esses eram os sinais naturais de 45 anos de vida. Era o vazio no olhar que parecia se aprofundar a cada ano. Pela janela, estendia-se a paisagem da cidade que ele ajudou a moldar com seus investimentos. Cada arranha-céu, cada complexo de escritórios tinha uma parte de sua visão. E, no entanto, naquela noite de janeiro, ele se sentia um estranho em seu próprio mundo. Senhor Ricardo, a reunião com a diretoria é às 10. Lembrou Lucas, seu assistente, pelo interfone. Ricardo assentiu, embora ninguém pudesse vê-lo. Reunião. Mais apresentações de lucros, planos estratégicos de expansão, gráficos mostrando o crescimento do valor da empresa. Tudo o que antes o enchia de orgulho, hoje parecia mecânico, sem sentido. Ele vestiu um terno escuro com uma camisa perfeitamente passada e seguiu para o banheiro. No espelho, ele viu um homem cujo mundo consistia em controle, previsibilidade e cálculos frios. Um homem que, desde a infância, aprendeu que emoções eram fraquezas e confiança, um luxo que ele não podia se permitir. A lembrança de sua mãe, que morreu quando ele tinha 12 anos, passou por sua mente como uma sombra. Ele se lembrava de suas mãos gentis, que sempre encontravam tempo para abraçá-lo, mesmo quando ela estava muito ocupada administrando a pequena livraria de seu pai. Após a morte dela, tudo mudou. Seu pai se afundou no trabalho e no álcool, e Ricardo aprendeu a depender apenas de si mesmo. Ele desceu até a garagem, onde seu motorista o esperava com um BMW preto. Enquanto dirigia pelas ruas nevadas de São Paulo, ele observava as pessoas correndo para o trabalho, agasalhadas em casacos grossos, com rostos embaçados pela respiração. Ele se perguntava o que elas sentiam, o que pensavam, se a vida delas tinha alguma autenticidade que faltava à sua. "Pare aqui!", disse ele de repente, enquanto passavam pelo Largo da Batata. O motorista olhou para ele surpreso. "Senhor Ricardo, a reunião... Chegarei em 1 hora." Ele saiu do carro e ficou parado por um momento, deixando o ar frio encher seus pulmões. Ao seu redor, pedestres apressados, cada um absorto em seus pensamentos, em seus problemas. Ninguém notava o homem com o casaco caro que de repente parou no meio da calçada. Então, uma ideia tão louca lhe veio à cabeça que ele sorriu. Uma ideia que poderia lhe dar a resposta para a pergunta que ele vinha fazendo a si mesmo há meses. Ainda existem pessoas capazes de bondade desinteressada? No dia seguinte, na empresa, ele anunciou que supervisionaria pessoalmente o processo seletivo para a vaga de faxineira. Seus colegas ficaram surpresos. Ricardo Almeida nunca se envolvia em assuntos tão menores. Mas ele tinha um plano. Um plano que o faria se sentir vivo pela primeira vez em décadas. Naquela noite, na solidão de sua cobertura, ele se preparava para um experimento que poderia mudar completamente sua perspectiva, ou confirmar suas piores suposições sobre a natureza humana. Ele ainda não sabia que a manhã seguinte lhe traria um encontro que derrubaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre o mundo. O amanhecer trouxe consigo um frio que pinicava as bochechas e transformava a respiração em pequenas nuvens de vapor. Ricardo estava diante do espelho no banheiro, segurando as roupas velhas e rasgadas que comprara no dia anterior em um brechó beneficente. Ele se sentia como um ator se preparando para um papel que poderia ser o mais importante de sua vida.
Ele vestiu calças gastas, um suéter surrado com furos nos cotovelos e uma jaqueta que um dia poderia ter sido azul, mas agora parecia um tom cinza sujo de resignação. Olhou para seu reflexo e não se reconheceu. O homem do espelho parecia alguém que ele cruzava na rua, sem prestar atenção. Alguém invisível. Ele saiu do prédio pela entrada dos fundos, evitando o porteiro que poderia reconhecê-lo. A cidade estava apenas acordando e ele sentia uma estranha excitação misturada com incerteza. Quando foi a última vez que ele fez algo tão espontâneo, tão imprevisível? Ele chegou a um banco em frente à sede de sua empresa às 7 da manhã. Sentou-se e deixou o frio penetrar no tecido fino da jaqueta. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia no controle da situação. Era apenas mais um desabrigado no banco. Alguém para quem as pessoas não olhavam, a quem não notavam. Os primeiros candidatos começaram a aparecer por volta das 8. Ele os observava disfarçadamente. Mulheres de meia idade, algumas com filhos ao lado, outras sozinhas. Todas com a mesma expressão de esperança misturada com incerteza nos rostos. Elas passavam por ele como se ele fosse parte da paisagem urbana. Uma delas, uma senhora de idade com um casaco desgastado, lançou-lhe um olhar de compaixão, mas não parou. Outra, uma jovem mãe com uma criança pequena, apressou o passo como se a presença dele fosse uma ameaça. Ricardo sentiu um estranho aperto no coração. Era assim que as pessoas viam os desabrigados, como invisíveis e às vezes até perigosos. Por anos, ele passou por essas pessoas sem pensar em suas histórias, suas dores, sua humanidade. Já passava das 9 quando ele a viu. A mulher caminhava em um passo tranquilo, carregando uma pequena bolsa e uma garrafa térmica. Ela vestia um casaco simples, mas limpo, e um cachecol que parecia feito à mão. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos ardiam com determinação. Ao notá-lo, ela não apressou nem mudou de direção. Ela parou. "Bom dia", disse ela suavemente, e sua voz soava quente apesar do frio da manhã. Ricardo levantou o olhar, tentando parecer perdido. "Bom dia", respondeu com a voz rouca. Por um momento, eles ficaram assim, olhando um para o outro. Em seus olhos não havia medo nem desprezo. Havia algo que ele não via há muito tempo. Verdadeira compaixão. "O senhor tem um sanduíche ou algo quente para beber?", perguntou ela, procurando em sua bolsa. Ricardo balançou a cabeça, não confiando em sua voz. A mulher abriu a garrafa térmica e despejou café fumegante em um copo de plástico. Em seguida, pegou um sanduíche embrulhado em papel. "Por favor, é tudo o que tenho, mas farei questão de dividir", disse ela, entregando-lhe metade do sanduíche e o copo de café. Ricardo observou as mãos dela. Eram ásperas, calejadas, com unhas curtas e pequenas cicatrizes. Mãos de alguém que trabalhou duro a vida toda. E, no entanto, ela lhe oferecia comida com tanta naturalidade, como se dividir fosse algo óbvio para ela. "Obrigado", sussurrou ele, aceitando o presente. Ela sentou-se ao lado dele no banco, mantendo uma distância apropriada para que ele não se sentisse desconfortável. Eles comeram em silêncio, observando a cidade acordar. O café era forte e doce, e o sanduíche, pão comum com queijo, tinha um gosto melhor do que as refeições mais caras que ele havia comido em restaurantes exclusivos. "Eu sou Helena", disse ela finalmente. "E o senhor?" "Marcelo", mentiu ele sem pensar, usando o primeiro nome que lhe veio à mente. "Prazer em conhecê-lo, senhor Marcelo. O senhor está esperando alguém?" Ricardo assentiu. "E a senhora?" "Para uma entrevista de emprego", respondeu ela, apontando para o prédio da empresa. "Espero que desta vez dê certo." Em sua voz, ele ouvia cansaço, mas também uma determinação inabalável. Era uma mulher que não desistia facilmente. "A vida pode ser difícil", disse ele com cautela. "Sim, mas sempre se pode encontrar algo de bom, mesmo nos piores momentos."
respondeu ela com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Por exemplo, hoje conheci uma pessoa gentil em um banco. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, que também lutava contra dificuldades, o chamava de pessoa gentil. Se ela soubesse quem ele realmente era, se conhecesse sua história de decisões de negócios frias, ela ainda pensaria assim. Helena bebia o café em pequenos goles, como se quisesse manter o calor nas mãos o máximo possível. Ricardo observava seu perfil, notando detalhes sutis. A maneira como seu nariz se enrugava com o frio, como ela instintivamente ajustava o cachecol para proteger o pescoço do vento. Havia nela algo tranquilo, estável, que contrastava com seu próprio caos interior. "O senhor tem filhos?" perguntou ela de repente, quebrando o silêncio. A pergunta o pegou de surpresa. "Não", respondeu ele honestamente. "E a senhora?" O rosto de Helena se iluminou imediatamente. 3. Gustavo tem 20 anos, estuda na Politécnica. Isabela tem 17, é artista, vive desenhando ou pintando. E o caçula, Enzo, tem 14 anos e adora matemática. Ela falava dos filhos com tanto orgulho que Ricardo sentiu um estranho aperto no estômago. Quando foi a última vez que alguém falou dele com tanto amor? Seus pais estavam mortos, ele não tinha irmãos e amigos. Ele sequer tinha amigos de verdade? "Isso é maravilhoso", disse ele baixinho. "A senhora deve ter muito orgulho deles." "Tenho. Eles são o meu mundo inteiro", respondeu ela. Mas uma ponta de tristeza apareceu em sua voz. "Desde que meu marido morreu, faço de tudo para dar a eles o que precisam. Nem sempre é fácil." Ricardo sentiu o coração apertar dolorosamente. Aquela mulher, que acabara de dividir com ele sua única refeição, era uma viúva lutando pelo futuro de seus filhos. E ele estava sentado ao lado dela, escondendo a identidade de um multimilionário que, com uma assinatura, poderia resolver todos os problemas financeiros dela. "Há quanto tempo a senhora está sozinha?" perguntou ele delicadamente. 3 anos. "Marcos morreu em um acidente de construção", disse ela suavemente, olhando para as mãos. "Um dia ele estava aqui, e no outro, foi como um sonho muito longo e muito triste." Eles ficaram em silêncio por um momento. Ricardo procurava palavras que não soassem como frases vazias. De repente, ele percebeu que não tinha experiência em conversas verdadeiras sobre dor, sobre perda, sobre coisas que realmente importavam. "Sinto muito", disse ele finalmente. "Deve ter sido muito difícil." "Foi, mas as crianças precisavam de mim forte. Eu não podia me dar ao luxo de desabar", respondeu ela, endireitando os ombros. "Às vezes, penso que foram eles que me salvaram. Se não fossem eles, provavelmente eu teria desistido." Ricardo olhou para ela com um novo respeito. Aquela mulher delicada era mais forte do que a maioria das pessoas que ele conhecia. Sua força não vinha de posição ou dinheiro, mas do amor por seus filhos e de uma vontade inabalável de lutar. "E o senhor tem família em algum lugar?" perguntou ela, virando-se para ele. Por um momento ele se perguntou o que responder. A verdade era muito complicada, muito dolorosa. "Não, estou sozinho", disse ele, e as palavras soaram mais verdadeiras do que ele esperava. "Sinto muito. Todos precisam de alguém." A maneira como ela disse isso, sem pena, mas com profunda compreensão, fez Ricardo se sentir nu e compreendido ao mesmo tempo. Quando foi a última vez que alguém o viu de verdade, sem a fachada de sucesso e posição? "A senhora também está sozinha", observou ele. "É verdade, mas tenho meus filhos." "Não é a mesma coisa que estar completamente sozinha", respondeu ela com um sorriso. "Embora, às vezes, eu pense em como seria ter alguém adulto para conversar de novo. Alguém com quem eu pudesse compartilhar não apenas responsabilidades, mas também sonhos." "Que sonhos a senhora tem?" perguntou ele sinceramente curioso. Helena riu baixinho. "Talvez soe estranho,
mas eu sempre sonhei em ter minha própria livraria. Pequena, acolhedora, onde as pessoas viessem não só pelos livros, mas também para tomar um café e ter uma boa conversa. Marcos chamava isso de minha utopia. Livraria. O coração de Ricardo bateu mais rápido. Sua mãe também tinha uma livraria. A lembrança de sua figura miúda entre as prateleiras de livros, o cheiro de papel e tinta, a luz quente das lâmpadas, tudo isso voltou com uma força inesperada. É um lindo sonho, disse ele, e um calor apareceu em sua voz que ele mesmo não esperava. Agora é apenas um sonho. Primeiro, preciso garantir que as crianças tenham um teto sobre a cabeça e comida na mesa, disse ela pragmaticamente. Mas Ricardo percebeu um brilho de anseio em seus olhos. Nesse momento, um segurança saiu do prédio e começou a chamar os candidatos para dentro. Helena olhou para o relógio e se levantou. Hora da entrevista. Torça por mim, por favor, disse ela pegando suas coisas. Vou torcer, respondeu ele, levantando-se também. E obrigado pelo café e sanduíche. Significa muito para mim. Helena sorriu e por um momento colocou a mão em seu ombro. Todos precisamos de ajuda às vezes, é normal. Enquanto ela se afastava em direção ao prédio, Ricardo a observava, sentindo seu mundo virar de cabeça para baixo. Aquela mulher que quase não tinha nada, dividiu tudo o que possuía. E ele que tinha tudo, não conseguia dividir nem mesmo a verdade sobre quem era. Pela primeira vez na vida, ele se sentia ao mesmo tempo muito rico e muito pobre. Ricardo ficou no banco por mais meia hora depois que Helena desapareceu no prédio. O frio penetrava em seu disfarce, mas ele não conseguia se mover. Pensamentos rodopiavam em sua cabeça como uma nevasca. As mãos delicadas dela, dividindo o sanduíche, a maneira como ela falava dos filhos, a saudade na voz quando mencionava a livraria. Quando ele finalmente voltou para seu escritório, Lucas olhou para ele com preocupação. Senhor Ricardo, tudo bem? O senhor parecia diferente quando saiu. Tudo bem, respondeu Ricardo, mas as palavras soaram estranhas até para ele mesmo. Nada estava bem. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu que seu mundo cuidadosamente construído começava a vacilar. Como foram as entrevistas com as candidatas para o cargo de faxineira? Perguntou ele, tentando fazer a voz soar indiferente. Lucas pegou os documentos. Conversamos com 8 mulheres. A doutora Silvia do RH preparou um breve resumo de cada uma delas. Ricardo pegou os papéis com as mãos trêmulas. Ele procurava por um nome, um rosto. Encontrou-o na 5ª página. Helena Santos, 41 anos, viúva, 3 filhos, trabalhos anteriores, diversas empresas de limpeza, lojas e também trabalhou em uma biblioteca. O que a doutora Silvia achou da... Ele começou, mas interrompeu, não querendo parecer interessado demais. Da senhora Santos, completou Lucas. Ela escreveu que tem excelentes referências, é pontual e confiável, mas parecia, como ela colocou, super qualificada. Ela tem formação em letras, trabalhou em uma biblioteca. A doutora Silvia se perguntou se uma pessoa assim ficaria muito tempo no cargo de faxineira. Ricardo sentiu a raiva crescer em seu peito. Super qualificada? Aquela mulher que precisava desesperadamente de um emprego para sustentar 3 filhos, estava sendo rejeitada porque alguém considerou que ela era muito instruída para limpar? Contrate-a, disse ele categoricamente. Lucas olhou para ele surpreso. Mas a Dorota... Silvia já escolheu outra candidata, a mais jovem. Ligue para a senhora Santos e diga que ela foi aceita imediatamente, interrompeu Ricardo com um tom que não admitia objeções. Claro, senhor Ricardo, mas o senhor poderia me dar um motivo? A doutora Silvia vai perguntar. Ricardo parou no meio do caminho. Ele não podia contar a verdade, que passou 1 hora em um banco com aquela mulher, que ela dividiu com ele sua única refeição, que pela primeira vez em anos ele sentiu o verdadeiro calor humano.
Confie em mim neste assunto e diga à doutora Silvia que a decisão é final, respondeu ele finalmente. Naquela noite, na solidão de sua cobertura, Ricardo estava em frente à janela panorâmica, observando as luzes de São Paulo. No bolso, ele tinha um cartão de visitas com os dizeres Marcelo Costa Consultor, uma identidade que ele criou para si mesmo em poucas horas. Se alguém lhe dissesse de manhã que ele estaria planejando encontros com a faxineira de sua empresa, ele pensaria que essa pessoa tinha enlouquecido. E, no entanto, aqui estava ele, planejando outro encontro casual com Helena. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era Sérgio Dantas, membro da diretoria e antigo sócio, com quem Ricardo tinha uma história complicada. Ricardo, ouvi dizer que você está pessoalmente cuidando da seleção de faxineiras agora. Na voz de Sérgio havia ironia. Essa é uma nova direção para o desenvolvimento da empresa? Foi uma decisão única, respondeu Ricardo friamente. Espero que sim. A diretoria está começando a se preocupar com algumas de suas decisões. Essa nova política social, os programas para funcionários, tudo isso custa dinheiro que os acionistas não veem nos lucros. Ricardo cerrou os dentes. A empresa tem os melhores resultados da história. Sim, mas poderia ter resultados ainda melhores. Vamos nos encontrar na próxima semana. Precisamos conversar sobre a direção que estamos tomando. Após desligar, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos. Por anos, ele construiu aquele negócio, dedicando-lhe tudo: tempo, emoções, relacionamentos humanos. E agora, depois de um único encontro com uma mulher desconhecida, ele começava a questionar o sentido de tudo aquilo. No dia seguinte, seu detetive particular, um homem que ele usava para verificar parceiros de negócios, ligou. Gostaria que você reunisse informações sobre uma certa pessoa, disse Ricardo, mas discretamente, muito discretamente. Claro, Sr. Almeida. De quem estamos falando? Helena Santos, mora em São Paulo, tem 3 filhos. Quero saber tudo. Onde mora, onde faz compras, quais são seus hábitos. Após um momento de hesitação, ele acrescentou: e verifique se a família tem algum problema financeiro. Dívidas, atrasos. Entendido. O senhor terá o relatório até o final da semana. Ao desligar, Ricardo sentiu-se a pior pessoa do mundo. Ele estava investigando uma mulher que lhe mostrou bondade desinteressada. Mas ele precisava saber mais. Ele precisava entender quem era Helena Santos e por que um único encontro com ela mudou tudo. Naquela mesma noite, pela primeira vez em anos, Ricardo foi a uma pequena livraria no centro da cidade. Ele ficou entre as prateleiras, inalando o cheiro familiar de papel e tinta, pensando em sua mãe, em Helena e nos sonhos que, às vezes, são a única coisa que permite às pessoas sobreviverem. Ele comprou um volume de poemas de Cecília Meirelles e leu a noite toda, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Uma semana depois, Ricardo já tinha a documentação completa da vida de Helena Santos. O relatório do detetive jazia em sua mesa como uma pesada sentença. 20 páginas de informações detalhadas sobre uma mulher que não fazia ideia de que estava sendo observada. Ela morava em um apartamento de 2 quartos no Brás, que alugava há 3 anos. O aluguel estava atrasado há 2 meses. O filho mais velho, Gustavo, trabalhava meio período em uma loja de artigos esportivos para complementar a renda da casa, enquanto estudava engenharia na Politécnica. Isabela frequentava a escola de arte e seus trabalhos eram muito elogiados pelos professores. O caçula, Enzo, tinha problemas com matemática, embora Helena afirmasse que ele a adorava. Ricardo também leu sobre seus empregos anteriores, a Biblioteca Municipal, onde trabalhou por 8 anos antes da morte do marido, diversas empresas de limpeza, alguns meses em uma floricultura.
Em todos os lugares, as mesmas opiniões: diligência, pontualidade, honestidade. E em todos os lugares, a mesma história: demissões por motivos econômicos, cortes de pessoal, fechamento de negócios. Mas o que mais apertou seu coração estava na última página do relatório. A lista de livros que ela pegava emprestado da biblioteca pública: poesia de Carlos Drummond de Andrade, romances de Guimarães Rosa, traduções de Dostoiévski, e também manuais sobre como administrar um pequeno negócio, sobre livrarias, sobre literatura infantil. Mesmo em sua difícil situação, ela não parou de sonhar. No primeiro dia de trabalho de Helena na empresa, Ricardo não conseguia se concentrar em mais nada. Por volta das 10 da manhã, ele fez um passeio casual pelo prédio. Ele a encontrou no terceiro andar, onde ela limpava meticulosamente o chão de um dos corredores. Ela estava vestida com um uniforme de trabalho azul claro e seus cabelos estavam presos em um coque prático. Ela trabalhava concentrada, cuidando de cada detalhe com atenção. "Bom dia", disse ele, parando a uma distância segura. Helena levantou o olhar e por um momento pareceu surpresa. Depois sorriu calorosamente. "Senhor Marcelo, o que o senhor está fazendo aqui?" Ricardo sentiu o rosto corar. Ele não havia preparado uma resposta para aquela pergunta óbvia. "Tenho uma reunião com uma das empresas neste prédio", gaguejou ele. "E a senhora conseguiu o emprego? Parabéns!" "Sim, é um verdadeiro milagre", respondeu ela, endireitando-se e apoiando o esfregão na parede. "Ontem à noite ligaram e disseram que fui aceita." As crianças ficaram tão felizes que o Enzo pulava por todo o apartamento. Sua alegria era tão autêntica que Ricardo sentiu prazer e vergonha ao mesmo tempo. Prazer porque ele pôde dar a ela alegria e vergonha porque o fazia sob uma identidade falsa. "Isso é maravilhoso", disse ele. "O trabalho parece interessante." Helena riu baixinho. "Não é o trabalho dos meus sonhos, mas é honesto. E para mim, isso é o mais importante. Graças a ele, posso dar estabilidade aos meus filhos." Por um momento, eles ficaram em silêncio. Ricardo observou como ela manuseava o equipamento delicadamente, com que dignidade ela realizava um trabalho que muitas pessoas consideravam humilhante. Em sua postura não havia nenhum traço de vergonha ou amargura. "Senhor Marcelo, talvez sou estranho, mas o senhor gostaria de tomar um café?" perguntou ela de repente. "Tenho um intervalo em meia hora. Por perto tem uma cafeteria tão agradável." O coração de Ricardo bateu mais rápido. Com prazer. A cafeteria sob a paineira era um lugar pequeno e aconchegante, virando a esquina. Ricardo nunca havia estado lá antes. Ficava em um bairro que ele sempre passava de carro, sem parar. Agora, sentado em uma mesa com uma toalha de renda, ele descobria um mundo que existia bem ao lado de sua realidade luxuosa. Helena pediu um café com leite simples. Ele, um expresso. Quando a garçonete trouxe o pedido, ele notou que Helena adicionava açúcar com muito cuidado. Apenas um torrão, como se cada um fosse ouro. "O senhor me contaria sobre si?" perguntou ela, mexendo o café. "Ontem conversamos tanto sobre mim e o senhor permaneceu um mistério." Ricardo sentiu pânico. "Tio..." Durante toda a semana, ele se preparou para aquele momento, inventando a história de Marcelo Costa. Mas agora, olhando em seus olhos sinceros, a mentira o incomodava como um terno apertado demais. "Sou consultor", disse ele com cautela. "Ajudo empresas a otimizar processos." "Isso parece interessante e provavelmente bem pago?" "Não me queixo", respondeu ele, sentindo-se um impostor. "E a família? O senhor disse que está sozinho." Aqui, pelo menos, ele podia ser sincero. "Meus pais morreram quando eu era jovem. Eu deveria me concentrar na carreira e, de alguma forma, nunca encontrei tempo para construir uma família." Helena assentiu com compreensão. "É triste. Família é a coisa mais importante do mundo. Sem ela, o sucesso é vazio." As palavras dela o atingiram como um raio.
Quantas vezes ele ouviu uma afirmação semelhante de diferentes pessoas e quantas vezes ele as desconsiderou. E agora, proferidas por uma mulher que perdeu o marido e lutava pelo futuro de seus filhos, soaram como uma verdade revelada. Talvez a senhora tenha razão, disse ele baixinho. Senhor Marcelo, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ricardo assentiu, embora o coração começasse a bater mais rápido. O senhor parece solitário, não no mau sentido, mas como se carregasse um peso. Está tudo bem? Por um momento ele pensou na resposta. Como ele poderia dizer a ela que carregava o peso de anos, construindo uma fortuna à custa de todos os laços humanos? Que só agora, na presença dela, ele percebia o quão vazia sua vida se tornara? Às vezes é difícil se conectar com outras pessoas, respondeu ele finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Entendo. Eu também, após a morte de Marcos, me sentia muito isolada do mundo. As pessoas não sabem o que dizer a alguém em luto, então muitas vezes simplesmente se calam ou evitam o contato. Como a senhora lidou com isso? Eu me concentrei nas crianças. Elas precisavam de mim forte, mas também eu lia muito. Livros foram meus companheiros nos momentos mais difíceis. Poesia de Cecília Meirelles, romances de Clarice Lispector. A literatura tem esse poder de ajudar a pessoa a se sentir menos sozinha. Ricardo pensou no volume de poemas que ele comprou uma semana antes e que lia todas as noites. Eu também estou descobrindo poesia ultimamente, admitiu ele. Sério? Os olhos de Helena brilharam de entusiasmo. E os poemas de quem o senhor lê? Cecília Meirelles. Ah, que ótima escolha! Ela tem esse dom de olhar para as coisas comuns de uma maneira incomum. O senhor conhece o poema dela, Motivo? Ricardo balançou a cabeça, mas memorizou o título. É sobre como cada momento é único e irrepetível. Cada encontro, cada conversa, como, por exemplo, a nossa, disse ela com um sorriso. Nesse momento, Ricardo percebeu que estava se apaixonando por ela. Não era uma atração superficial ou fascínio. Era algo mais profundo, mais fundamental. Era a necessidade de estar perto de alguém que via o mundo com olhos cheios de calor e esperança. Quando voltaram ao prédio, Helena tocou seu ombro. Obrigada pelo café e pela conversa, senhor Marcelo. Fico muito feliz por termos nos conhecido. Eu também, respondeu ele, e essas palavras eram mais verdadeiras do que tudo o que ele havia dito nos últimos anos. Nas 3 semanas seguintes, Ricardo tornou-se um mestre dos encontros casuais. Ele descobriu que Helena fazia compras em uma pequena mercearia na rua Thiers aos sábados às 11, que aos domingos ia à missa na igreja de Nossa Senhora do Rosário e às quintas-feiras à noite visitava a biblioteca Mário de Andrade. Seu detetive lhe fornecia essas informações com precisão cirúrgica, mas cada novo encontro fazia Ricardo se sentir cada vez mais a pior pessoa do mundo. No entanto, ele não conseguia se conter. Naquela manhã de sábado, quando casualmente a encontrou em frente à mercearia, Helena parecia particularmente cansada. Ela usava a mesma jaqueta de sempre, mas ele notou que estava mais gasta e seus sapatos tinham novos arranhões. "Senhor Marcelo!" exclamou ela com um sorriso que não conseguia esconder o cansaço em seus olhos. "Que bom vê-lo! O senhor faz compras por aqui?" "Às vezes gosto de passear por diferentes bairros", respondeu ele, sentindo a conhecida pontada de culpa. "E como a senhora está? O trabalho na empresa vai bem?" "Sim, muito bem. As pessoas são gentis, o trabalho é honesto", disse ela, mas sua voz soou mecânica, como se estivesse repetindo frases aprendidas. Ricardo notou que sua cesta de compras estava quase vazia. Apenas pão, leite e o macarrão mais barato. Seu coração apertou dolorosamente ao pensar no relatório do detetive. Ele sabia que seus aluguéis atrasados haviam aumentado para 3 meses,
que Gustavo estava pegando turnos extras na loja, abrindo mão de algumas aulas na faculdade. "Que tal tomarmos um café?", propôs ele impulsivamente. "Conheço um lugar aqui perto que faz bolos deliciosos." Por um momento ela hesitou. "É muito gentil, mas eu insisto", ele acrescentou rapidamente. "Por favor, permita-me retribuir por todas essas conversas agradáveis. A cafeteria literária foi sua mais recente descoberta. Um lugar pequeno, administrado por um casal de idosos, onde as paredes eram cobertas por prateleiras de livros e os clientes podiam folheá-los livremente. Ricardo escolheu aquele lugar especialmente para Helena, sabendo de seu amor pela literatura. Quando se sentaram em uma mesa no canto, Helena olhou ao redor com encanto. "Que lugar maravilhoso! Olhe, eles têm uma seção inteira de poesia brasileira", disse ela, apontando para uma das prateleiras. "E essas edições antigas é um verdadeiro tesouro." Ricardo observou como o rosto dela se iluminava. Pela primeira vez em semanas, ela parecia genuinamente feliz, não apenas educada ou grata. Eles pediram café e cheesecake, e quando a garçonete trouxe o pedido, Helena olhou para o bolo com uma mistura de encantamento e constrangimento. "É demais", disse ela baixinho. "Senhor Marcelo, eu realmente não deveria." "Por favor", ele a interrompeu delicadamente. "Permita-me ter o prazer de oferecer algo a alguém que foi tão gentil comigo." Eles comeram em um silêncio confortável, e Ricardo notou como Helena saboreava cada mordida. Quando foi a última vez que ela comeu algo tão bom? Seu coração apertou ao pensar em todos os luxos que ele considerava óbvios. "Senhor Marcelo, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?", perguntou ela finalmente. "Claro. O senhor é muito gentil com alguém que, na verdade, não conhece." "Por quê?" A pergunta o pegou de surpresa. Por um momento, ele procurou uma resposta que não fosse outra mentira. "Talvez porque a senhora também foi gentil comigo quando não me conhecia", respondeu ele finalmente. "E talvez porque sua presença me faz sentir uma pessoa melhor." Helena olhou para ele com surpresa. "É muito bonito o que o senhor diz." "É a verdade", respondeu ele, e pela primeira vez em semanas, ele sentiu que não estava mentindo. A conversa foi para os livros e depois para os sonhos. Helena falou sobre a época em que trabalhou na biblioteca, como adorava ajudar as pessoas a encontrar livros, sobre os projetos de leitura para crianças que organizava. "Sempre pensei que os livros não são apenas uma fonte de conhecimento, mas também uma forma de conectar as pessoas", disse ela com paixão. "Na biblioteca eu organizava encontros de leitura, clubes do livro. As pessoas vinham não só pelos livros, mas também pelo contato humano." "Por que a senhora saiu de lá?" O rosto dela se entristeceu. "Eu não saí, fui demitida. Cortes orçamentários após a morte de Marcos." Irônico, não? Quando eu mais precisava daquele emprego, eu o perdi. Ricardo sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Como podiam demitir alguém como ela? Alguém que via o trabalho não apenas como uma fonte de renda, mas como uma missão. "Isso é injusto", disse ele. "A vida muitas vezes é injusta, mas aprendi a não olhar apenas para o que perdi, mas também para o que tenho", respondeu ela com um sorriso. "Tenho filhos saudáveis que me amam. Tenho um teto sobre a cabeça. Tenho um emprego que nos permite sobreviver e tenho novos amigos." As últimas palavras ela proferiu, olhando-o diretamente nos olhos, e Ricardo sentiu o coração acelerar. "Eu também valorizo muito a nossa amizade", disse ele baixinho. Quando se despediram em frente à cafeteria, Helena hesitou por um momento. "Senhor Marcelo, o senhor poderia vir jantar amanhã? Nada chique, apenas comida caseira, mas eu gostaria de retribuir de alguma forma por este lindo café." Ricardo sentiu o mundo parar por um momento. Ela o estava convidando para sua casa, para sua vida. Era tudo o que ele desejava e tudo o que ele temia. "Com prazer", respondeu ele, embora soubesse que estava cruzando mais uma linha invisível. "Ótimo,
Eu moro na rua Tiers 45, terceiro andar. Às 14 horas? Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Deitado em seu luxuoso quarto, olhando para o teto e pensando no que estava fazendo. Amanhã, pela primeira vez, ele cruzaria o limiar da casa de Helena. Ele conheceria seus filhos, veria como ela realmente vivia. E tudo isso sob uma identidade falsa. Ele se levantou e foi até a janela. A cidade se estendia diante dele como um mapa de seu império. Os prédios que ele financiou, as ruas que ele ajudou a asfaltar, os bairros que ele ajudou a desenvolver. Mas pela primeira vez na vida, suas próprias conquistas pareciam menores do que a perspectiva de um jantar com a mulher que contava cada centavo. Ele abriu o laptop e revisou os últimos relatórios financeiros da empresa. Os lucros estavam crescendo, os acionistas estavam satisfeitos, os projetos se desenvolviam conforme o planejado. Tudo o que ele construiu por anos funcionava como uma máquina bem lubrificada. E, no entanto, ele se sentia um impostor em todas as esferas da vida. Na manhã seguinte, preparando-se para a visita a Helena, Ricardo estava diante do guarda-roupa cheio de roupas caras. Ele escolheu os jeans e o suéter de aparência mais simples, mas mesmo esses custavam mais do que o salário mensal de Helena. Ele também comprou flores e uma garrafa de bom vinho, e então parou diante do espelho, tentando se ver pelos olhos da mulher que trabalhava por um salário mínimo. Quando às 2 ele parou em frente ao prédio na rua Tiers 45, sentiu o coração bater como um martelo. Era o momento em que seus dois mundos se encontrariam, e ele não tinha certeza se estava pronto para as consequências. O prédio na rua Tiers 45 já tinha seus anos. Ricardo parou em frente à entrada, observando a tinta descascada nas portas e os degraus rachados. Em seu mundo, tais edifícios eram destinados à demolição e substituição por complexos modernos. Agora, pela primeira vez, ele os via como um lar, um lugar onde as pessoas construíam famílias, sonhos e memórias. A escadaria cheirava a desinfetante e repolho cozido. Nas paredes, pendiam velhos anúncios de reuniões de condomínio e bilhetes com ofertas de ajuda para aprender idiomas. Ricardo subiu as escadas gastas até o terceiro andar, sentindo seus elegantes sapatos sociais baterem nos degraus de concreto. Ele parou em frente à porta com a placa Santos e hesitou por um momento. Atrás daquela porta esperava um mundo que ele não conhecia. Um mundo de verdadeira proximidade, calor doméstico e relacionamentos autênticos. Um mundo que por toda a vida ele considerou uma ilusão sentimental. Ele bateu delicadamente. A porta foi aberta por Helena, vestida com um simples vestido azul marinho e um avental com estampa floral. Seus cabelos estavam soltos e seu rosto tinha um rubor de cozinhar. "Senhor Marcelo!" "Pontual como sempre", disse ela com um sorriso, deixando-o entrar. "Fico muito feliz que o senhor tenha vindo." O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Uma sala conjugada com a cozinha, onde dominava uma mesa antiga, mas bem cuidada, coberta por uma toalha de renda. Nas paredes pendiam desenhos e diplomas das crianças, e nas prateleiras havia livros. Muitos livros para um espaço tão pequeno. "É um lugar lindo", disse Ricardo sinceramente, olhando ao redor. "Obrigada. Sei que não é luxo, mas nos esforçamos para que seja agradável aqui", respondeu Helena, tirando o casaco dele. As crianças queriam muito conhecê-lo. Gustavo, Isabela, Enzo. Do quarto ao lado saiu correndo o mais novo, um menino de cabelos escuros e olhos vivos, muito parecido com a mãe. "Este é o Enzo", apresentou-o Helena. "Enzo, este é o senhor Marcelo, de quem eu te falei." O menino apertou sua mão com uma seriedade mais adulta do que sua idade. "Bom dia. Minha mãe disse que o senhor gosta de livros." "É verdade", respondeu Ricardo, agachando-se para ficar na altura dos olhos do menino. "E você, o que gosta de ler?"
Harry Potter e livros de matemática, respondeu Enzo com entusiasmo. Minha mãe diz que matemática é a poesia dos números. Da cozinha veio o som de saltos e um momento depois apareceu uma adolescente de cabelos longos e escuros e olhos cheios da curiosidade de um artista. Ela vestia um vestido preto e tinha as unhas pintadas de roxo. Esta é a Isabela, disse Helena com orgulho, nossa pequena artista. Bom dia, disse Isabela, observando-o atentamente. Mamãe disse que o senhor trabalha como consultor. Isso significa que o senhor aconselha empresas sobre como operar melhor? Ricardo sentiu-se desconfortável sob o olhar penetrante dela. Pode-se dizer que sim. Isso é interessante. Eu penso em estudar na Faculdade de Belas Artes, mas minha mãe se preocupa que não seja uma profissão prática. A arte é muito importante, disse Ricardo, olhando para os desenhos nas paredes. Eram realmente talentosos, retratos, paisagens, composições abstratas. Esses trabalhos são seus? Isabela assentiu corando. São só rascunhos. Não são só rascunhos. É um verdadeiro talento, disse ele sinceramente. Você já os enviou para algum concurso? Não temos. Quer dizer, começou Isabela, mas foi interrompida pelo irmão mais velho que entrava na sala. Gustavo era um jovem alto e bonito, com uma expressão séria no rosto. Ele vestia um méter simples e jeans, mas sua maneira de se mover e seu olhar denunciavam a maturidade de alguém que teve que amadurecer cedo. Bom dia, disse ele, apertando a mão de Ricardo. Seu aperto era forte, firme. Gustavo Santos. Marcelo Costa. Prazer em conhecê-lo. Mãe, disse Gustavo, virando-se para Helena. Posso ajudar na cozinha? Está tudo pronto, querido. Sentem-se à mesa. O jantar consistiu em caldo de carne, bifes à milanesa com arroz, feijão e salada de alface e tomate. A comida era simples, mas preparada com amor. Ricardo não conseguia se lembrar da última vez que havia comido uma refeição preparada por alguém especialmente para ele. Durante a refeição, ele conversou com as crianças, descobrindo seus sonhos e planos. Enzo queria ser engenheiro como o irmão mais velho, Isabela sonhava em estudar arte e Gustavo falava sobre seu trabalho de engenheiro e o trabalho extra na loja. Você não precisa trabalhar tanto, disse Helena baixinho para Gustavo. De algum jeito a gente se vira. Mãe, está tudo bem, é só temporário, respondeu Gustavo, mas Ricardo percebeu o cansaço em seus olhos. Após o jantar, Helena preparou chá e as crianças voltaram às suas atividades. Ricardo ficou sozinho com ela na cozinha, ajudando a lavar a louça. Crianças maravilhosas, disse ele. É o meu maior orgulho, respondeu Helena, enxugando um prato. Às vezes me preocupo que não lhes dou o suficiente, mas a senhora lhes dá o que é mais importante, interrompeu Ricardo. Amor, valores, apoio, isso é mais do que dinheiro. Helena olhou para ele com gratidão. Obrigada. Às vezes é difícil acreditar, especialmente quando vejo como o Gustavo trabalha duro para ajudar em casa. E se surgisse uma oportunidade para as crianças desenvolverem seus talentos? Se a Isabela pudesse participar de oficinas de arte ou o Enzo tivesse aulas particulares de matemática? Seria um milagre, respondeu ela com um sorriso triste. Mas essas coisas custam e eu... Mas e se? Insistiu Ricardo. E se? Claro que eu gostaria. Todo pai quer dar aos filhos as melhores oportunidades, disse ela, observando-o atentamente. Por que o senhor pergunta? Ricardo percebeu que estava se envolvendo demais. Apenas pensei. Seus filhos são verdadeiros tesouros. Quando ele estava prestes a sair, Isabela se aproximou timidamente. Senhor Marcelo, o senhor poderia dar uma olhada nisso, disse ela, entregando-lhe um pequeno caderno de esboços. Estes são meus trabalhos mais recentes. Ricardo folheou os esboços. Eram ainda melhores do que os da parede. Um retrato da mãe, uma paisagem de São Paulo, um desenho abstrato representando a solidão.
Em cada linha havia talento e profunda sensibilidade. Isso é extraordinário, disse ele sinceramente. Você tem um verdadeiro dom. O senhor acha que tenho chances de estudar arte? Tenho certeza, respondeu ele, e em sua voz havia tanta convicção que a garota se iluminou. Enquanto ele saía do apartamento, Helena o acompanhava até a porta. Obrigada por este lindo dia, disse ela. Há muito tempo não vi as crianças tão felizes por causa de um convidado. Eu que agradeço. Não me lembro da última vez que me senti tão em casa. Helena olhou para ele com compaixão. O senhor realmente está sozinho, não é? Ricardo assentiu, não confiando em sua voz. Por favor, lembre-se que o senhor tem amigos aqui, sempre. Ao descer as escadas, Ricardo sentia-se ao mesmo tempo feliz e desolado. Em 3 horas, ele conheceu o que lhe faltava por toda a vida. O verdadeiro calor familiar, o amor desinteressado, os laços autênticos entre as pessoas. E tudo isso foi construído sobre uma mentira. No dia seguinte, na empresa, Ricardo não conseguia se concentrar em nada, além das lembranças do almoço na casa de Helena. Sentado em seu luxuoso escritório, ainda sentia o gosto do caldo de carne caseiro e via diante dos olhos os talentosos desenhos de Isabela, o olhar sério de Gustavo e o entusiasmo de Enzo. Pela primeira vez na vida, seu próprio escritório lhe parecia frio e estéril. Por volta do meio-dia, ele ligou para seu assistente. Lucas, gostaria que você verificasse quais programas de bolsas de estudo oferecemos a jovens artistas. Programas de bolsas de estudo? Senhor Ricardo, não oferecemos tais programas. Então vamos criá-los e verifique também se temos alguma iniciativa de apoio a filhos de funcionários. Lucas silenciou por um momento. Senhor Ricardo, isso está relacionado à nova estratégia de CSR. Ricardo hesitou. Ele não podia dizer que estava pensando em uma garota específica que desenhava em um apartamento de 2 quartos no Brás e sonhava em estudar arte. Apenas acho que deveríamos investir mais na comunidade, respondeu ele finalmente. Naquele mesmo dia, à tarde, quando ele passou casualmente pelo posto de Helena, parou ao ver seu rosto cansado. Ela limpava o chão de um dos corredores, mas o movimento de seus braços era mais lento do que o usual e havia gotas de suor em sua testa. Bom dia, disse ele, aproximando-se dela. Senhor Marcelo, respondeu ela com um sorriso, mas ele percebeu que era forçado. O que o senhor faz aqui? Tive uma reunião, tudo bem? A senhora parece cansada. Helena se endireitou, enxugando a testa com a mão. Tudo bem, apenas um dia longo. Ricardo sabia, pelo relatório do detetive, que ela também trabalhava nos fins de semana em um emprego extra. Limpava escritórios no centro da cidade, mas ele não podia admitir isso. Talvez vocês devessem contratar mais pessoas para que o trabalho não fosse tão pesado, disse ele com cautela. Ah, não me queixo, respondeu ela rapidamente. É um trabalho honesto e sou grata por cada oportunidade de ganhar dinheiro. Nesse momento, Sérgio Dantas, membro da diretoria, entrou no corredor. Ricardo sentiu o corpo tensionar automaticamente. Sérgio sempre teve o talento de aparecer nos piores momentos. Ricardo? Disse Sérgio com surpresa. O que você está fazendo neste andar? Estava verificando. O controle de qualidade, respondeu Ricardo, sentindo-se como um adolescente pego em flagrante. Sérgio olhou para Helena, depois para ele, e um brilho de interesse apareceu em seus olhos. Entendo. E você é... Ele se dirigiu a Helena. Helena Santos, senhor. Trabalho aqui há 1 mês, respondeu ela, endireitando-se com dignidade. Ah, e como você gosta do trabalho? Muito bem, obrigada. Sérgio assentiu, mas Ricardo percebeu que ele havia memorizado o nome dela. Isso não era bom. Ricardo, precisamos conversar. Que tal você vir ao meu escritório em 1 hora? Quando Sérgio saiu, Helena olhou para Ricardo com preocupação. Era alguém importante, não era? Espero não ter causado problemas.
Não, não, está tudo bem, acalmou Ricardo, mas ele mesmo sentia uma crescente inquietação. Uma hora depois, ele estava sentado no escritório de Sérgio, que tinha uma decoração bem menos elegante que o seu, mas era igualmente funcional. Então você está verificando pessoalmente a qualidade da limpeza? Começou Sérgio sem rodeios. Me preocupo com os padrões da empresa. Claro, e essa mulher, qual era o nome dela? Santos. Você a conhece há muito tempo? Ricardo sentiu um alarme soar em sua cabeça. Não a conheço. Estava apenas verificando como a nova funcionária estava se saindo. Entendo, disse Sérgio, mas seu tom sugeria que ele não acreditava em nada. Ricardo, está tudo bem? Ultimamente você parece diferente. Esses novos programas sociais, o interesse pessoal na limpeza. A empresa tem os melhores resultados da história, respondeu Ricardo com irritação. Sim, mas a diretoria está começando a se preocupar com a direção que estamos tomando. Aumento de gastos com programas sociais, menor foco nos lucros. Alguns acionistas estão preocupados. Acionistas sempre se preocupam. É o papel deles. Ricardo, somos amigos há anos. Você pode me dizer o que está acontecendo? Por um momento, Ricardo pensou se não deveria contar a verdade a Sérgio. Talvez seu velho parceiro entendesse. Mas ele olhou para os olhos frios e calculistas de Sérgio e soube que seria um erro. Nada está acontecendo. Apenas estou pensando a longo prazo na reputação da empresa. Sérgio assentiu, mas Ricardo sabia que a conversa não havia terminado. Naquela noite, na solidão de sua cobertura, Ricardo estava na janela, olhando para as luzes cintilantes da cidade. O telefone tocou. Lucas havia lhe enviado informações sobre as possibilidades de criar programas de bolsas de estudo e apoio para funcionários. Lendo os relatórios, Ricardo começou a formular um plano. O programa Desenvolvimento de Talentos, bolsas de estudo para filhos talentosos de funcionários da empresa. Custo relativamente pequeno no orçamento corporativo. Benefício: a possibilidade de ajudar Isabela sem levantar suspeitas. Mas havia outro problema. Gustavo trabalhava demais, abrindo mão dos estudos. Ricardo pensou em uma bolsa de estudos para estudantes de engenharia, em estágios na empresa. Ele abriu o laptop e começou a escrever um memorando para o departamento de RH. A cada frase, ele sentia sua vida se complicar cada vez mais. Ele estava criando programas corporativos para ajudar os filhos da mulher por quem se apaixonara, sem poder dizer a ela quem ele era. No dia seguinte, a doutora Silvia do RH bateu à sua porta. Senhor Ricardo, recebi seu memorando sobre os novos programas. É um empreendimento muito ambicioso. Espero que não tenha objeções? Não, claro que não. Mas posso perguntar sobre a motivação? Quer dizer, por que agora? Ricardo pensou por um momento na resposta. Acredito que a empresa deve investir no futuro. E o futuro são os jovens, pessoas talentosas. Entendo, mas existem critérios específicos para os beneficiários? Talento, necessidade, potencial. Por favor, prepare os critérios e inicie o processo de seleção. Quando a doutora Silvia saiu, Ricardo sentiu satisfação e inquietação ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida, ele estava usando sua posição para algo mais do que apenas lucro. Mas o que ele estava fazendo era ajuda ou manipulação. Naquela tarde, quando ele novamente casualmente encontrou Helena, ele lhe contou sobre os novos programas da empresa. É maravilhoso! Exclamou ela com entusiasmo. Uma empresa assim é um verdadeiro tesouro. Raramente se encontram empregadores que pensam nos funcionários e em suas famílias. Talvez seus filhos se interessem? Perguntou ele, aparentemente inocente. Ah, seria um milagre. Isabela sempre sonhou com aulas de arte profissionais. E Gustavo, ele trabalha tão duro para pagar os estudos sozinho.
Olhando para o rosto iluminado dela, Ricardo sentiu uma mistura de felicidade e culpa. Ele a fazia feliz, mas com base em uma mentira tão grande que ameaçava tudo o que havia surgido entre eles. À noite, ao voltar para casa, ele parou em frente à vitrine da livraria, onde havia comprado o volume de Cecília Meirelles. Ele olhou para os livros, pensando no sonho de Helena de ter sua própria livraria. Quanto custaria realizar esse sonho? Para ele, uma quantia insignificante. Para ela, inatingível. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o quão injusto era o mundo que ele ajudou a criar. 2 meses se passaram como um pesadelo vagamente lembrado. A vida de Ricardo tornou-se um complicado jogo de esconde-esconde consigo mesmo. Seus dias eram preenchidos com planos meticulosos para os próximos encontros casuais com Helena. E às noites ele passava analisando os relatórios do detetive sobre a vida dela e os problemas que ele poderia resolver discretamente. O programa Desenvolvimento de Talentos foi oficialmente lançado com grande alarde. Isabela se candidatou e foi aceita em oficinas semanais de pintura ministradas por uma artista renomada. Gustavo recebeu uma bolsa de estudos para engenharia, juntamente com a oportunidade de fazer estágio na empresa de Ricardo. Enzo recebeu aulas particulares de matemática gratuitas, oficialmente como parte de um programa de apoio a filhos de funcionários de baixa renda. Ricardo observava a alegria de Helena às escondidas, sentindo-se ao mesmo tempo como um bom espírito protetor e como o pior manipulador do mundo. É como se um anjo da guarda estivesse cuidando de nossa família, ela lhe disse um dia, durante mais um café em sua cafeteria favorita, sob a paineira. Tudo está dando tão certo que às vezes tenho medo de que seja um sonho. Ricardo sentiu um nó na garganta. Talvez seja apenas a hora de boas mudanças. Talvez, respondeu ela com um sorriso pensativo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes tenho a impressão de que alguém está observando nossa vida muito de perto. Todas essas oportunidades aparecem exatamente quando mais precisamos delas. O coração de Ricardo bateu mais rápido. Ela estava começando a suspeitar de algo? Pode ser coincidência? Disse ele com cautela. Ou alguém muito gentil, respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Alguém que entende o que uma família realmente precisa. Naquele dia, ao voltar para a empresa, Ricardo encontrou Sérgio em seu escritório, folheando documentos em sua mesa. Sérgio, o que você está fazendo aqui? Estava esperando por você. Precisamos conversar, respondeu Sérgio, sem levantar os olhos dos papéis. Leituras interessantes, programa Desenvolvimento de Talentos, bolsas de estudo, apoio a funcionários. Você analisou os beneficiários com muito detalhes. Ricardo sentiu um suor frio na nuca. Em sua mesa estavam os relatórios sobre os programas sociais, mas também notas sobre a família Santos que deveriam estar no cofre. São documentos da empresa. Há algum problema? Problema? Sérgio riu friamente. Possivelmente. Verifiquei a lista de beneficiários de seus programas. Nomes muito interessantes. Por exemplo, Santos. É coincidência que a mesma senhora Santos, que limpa nossos corredores, tenha filhos que receberam todas as formas possíveis de apoio? Ricardo sentou-se à mesa, tentando manter a calma. Os critérios do programa eram transparentes. Qualquer funcionário poderia se candidatar. Claro, mas todo funcionário tem um cuidador pessoal que acompanha suas necessidades tão de perto. Sérgio colocou uma fotografia na mesa. Ricardo viu a si mesmo e Helena saindo da cafeteria sob a paineira. Você está me observando? Estou preocupado com você, Ricardo, e com a empresa. Você percebe como isso parece? O presidente da empresa se encontra regularmente com uma funcionária do escalão mais baixo e, ao mesmo tempo, a família dela recebe todos os benefícios possíveis. Ricardo se levantou, sentindo a raiva borbulhar em seu peito. O que faço no meu tempo livre é assunto particular.
Não, quando isso afeta a empresa. A diretoria já está fazendo perguntas. Dr. Antunes ligou ontem. Parece que a filha dele não conseguiu a bolsa de estudos de arte, embora tenha um portfólio melhor do que a... Qual o nome dela mesmo? Isabela Santos. O portfólio da Isabela era excelente. Ricardo! Sérgio bateu a mão na mesa. Você está se ouvindo? Você sabe os nomes dos filhos da faxineira. Isso não é normal. Por um momento, houve silêncio no escritório. Ricardo sabia que Sérgio tinha razão. Seu comportamento era indefensável do ponto de vista da lógica corporativa. Mas pela primeira vez na vida, a lógica não era o mais importante para ele. "O que você quer de mim?" perguntou ele finalmente. "Termine com isso, imediatamente. Essa mulher é uma ameaça à sua posição e à reputação da empresa. Helena é a pessoa mais honesta que conheço." "Helena?" Sérgio sorriu ironicamente. "Já pelo primeiro nome? Ricardo, você se apaixonou por ela?" A pergunta pairou no ar como uma sentença. Ricardo sabia que cada palavra que ele dissesse agora teria consequências. "É complicado", respondeu ele finalmente. "Meu Deus, é verdade." Sérgio balançou a cabeça em descrença. Ricardo Almeida, o homem que por 20 anos tratou as emoções como fraqueza, se apaixonou pela faxineira. "Não a chame assim. É o trabalho dela, Ricardo. E é exatamente por isso que é impossível. Você é o presidente de uma corporação que vale bilhões de reais. Ela limpa o chão. Isso não é Cinderela, é vida real. Talvez a vida real seja exatamente o que me faltava." Sérgio suspirou pesadamente. "Ouça-me como amigo. Esse relacionamento pode te destruir se a mídia descobrir, se a diretoria começar a investigar mais a fundo. Eles encontrarão uma maneira de te afastar, e ela ficará com a reputação queimada, a mulher que usou seu empregador." Helena nunca faria isso. Talvez não. Mas importa o que as pessoas vão pensar. Naquela noite, Ricardo sentou-se em seu quarto, segurando o telefone. Por 3 horas, ele se perguntou se deveria ligar para Helena. Contar a ela a verdade antes que ela descobrisse de outras fontes, dar a ela a chance de tomar uma decisão consciente. Mas toda vez que ele estava prestes a discar o número, ele imaginava o rosto dela ao descobrir que Marcelo era, na verdade, Ricardo Almeida, o homem que a observava, investigava, manipulava sua vida às escondidas. Às 2 da manhã, ele saiu para o terraço. São Paulo se estendia diante dele como um mapa de seu império, mas pela primeira vez na vida, ele se sentia como o rei de um reino deserto. No dia seguinte, ele apareceu na empresa com uma resolução. Ele pediria um encontro com Helena e contaria a verdade, como ela merecia, como ele mesmo precisava. Mas quando ele chegou ao posto de trabalho dela, encontrou-o vazio. O gerente de serviços gerais, ao ser questionado, disse que Helena não compareceu ao trabalho e não avisou sobre a ausência. Ricardo sentiu um frio o dar de medo. Isso não era típico de Helena. Ela era muito responsável, muito honesta para faltar ao trabalho sem aviso prévio. Ele ligou para o telefone dela, mas ouviu apenas a mensagem de que o assinante estava temporariamente indisponível. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu que estava perdendo o controle da situação. E pela primeira vez na vida, ele entendeu o quão assustado estava, não por sua posição ou pela empresa, mas pela mulher que ele amava, sem saber sequer quem ele realmente era para ela. À noite, ele decidiu ir para a Rua Thiers. Se algo tivesse acontecido com Helena, ele precisava saber, mesmo que isso significasse o fim de todas as suas mentiras. Ricardo parou em frente ao prédio na Rua Thiers 45, às 8 da noite, sentindo o coração bater forte no peito. As luzes nas janelas do apartamento de Helena estavam acesas. Então, ela estava em casa. Isso o acalmou, mas ao mesmo tempo levantou novas perguntas. Por que ela não foi trabalhar?
Ele subiu as escadas familiares, mas desta vez, cada degrau parecia mais pesado. No terceiro andar, ele parou em frente à porta com a placa Santos e hesitou longamente antes de bater. A porta foi aberta por Isabela. Seu rosto estava molhado e seus olhos vermelhos de tanto chorar. "Senhor Marcelo", disse ela baixinho, "o que o senhor está fazendo aqui? Estou procurando sua mãe. Ela não apareceu no trabalho hoje. Está tudo bem?" Isabela olhou para trás, como se estivesse ouvindo alguém. Depois voltou o olhar para ele. "Mamãe não pode falar com ninguém agora." "O que aconteceu? Ela está doente?" "Não, quer dizer..." Isabela começou a chorar. "É tudo por causa daquela carta." "Que carta?" Do fundo do apartamento, a voz de Gustavo os alcançou. "Isabela, feche a porta." Mas a garota não obedeceu. Em vez disso, ela sussurrou. "Alguém mandou uma carta para a mamãe sobre o senhor, sobre quem o senhor realmente é." Ricardo sentiu o mundo parar ao seu redor. O que estava escrito nessa carta? Que o senhor se chama Ricardo Almeida e é o presidente da empresa onde a mamãe trabalha. E que o senhor está observando nossa família há meses. O coração de Ricardo parou. Sérgio. Tinha que ser Sérgio. "Isabela, por favor, preciso falar com sua mãe." "Não!" A voz categórica de Gustavo, que apareceu na porta, o interrompeu. "Por favor, vá embora, imediatamente." Ricardo olhou para o jovem, em cujos olhos ardiam raiva e decepção. Gustavo era alto e forte, e sua postura não deixava dúvidas. Ele estava pronto para defender a família. "Gustavo, sei como parece, mas..." "Sabe como parece?" Gustavo riu amargamente. "Parece manipulação, como exploração, um homem rico brincando com uma família pobre." "Não é assim." "Não? Então como é? Por que o senhor nos enganou? Por que fingiu ser outra pessoa?" Atrás de Gustavo apareceu Helena. Estava pálida e seus olhos mostravam sinais de lágrimas. Ao ver Ricardo, seu rosto se contraiu de dor. "Por favor, vá embora", disse ela baixinho. "Helena, por favor, me ouça. Ouvir mentiras, mais mentiras." Sua voz era quase inaudível, mas cheia de dor. "Por todos esses meses, cada um de nossos encontros foi uma mentira. Nem tudo foi mentira. Meus sentimentos..." "Seus sentimentos?" Ela o interrompeu. "O senhor me observava, investigava, sabia dos nossos problemas financeiros, que eu não tinha dinheiro para o aluguel, para aulas particulares para as crianças. E brincava de bom tio." Ricardo sentiu cada palavra dela feri-lo como uma faca. "Eu queria ajudar, queria ajudar." Um toque de histeria apareceu na voz de Helena. "Há quanto tempo o senhor nos observava antes mesmo de me conhecer? Há quanto tempo o senhor estava sentado naquele banco esperando?" Foi um experimento social." "Experimento?" Helena o olhou com descrença. "Éramos um experimento para o senhor? Eu? Meus filhos? No começo, mas depois..." "Por favor, vá embora", disse Helena, e em sua voz havia apenas vazio. "E por favor, nunca mais se aproxime de nós." "Helena, por favor." Gustavo deu um passo em sua direção. "Por favor, vá embora antes que eu chame a polícia." Ricardo ficou por um momento, olhando para a mulher que ele amava e sabendo que era o fim. Tudo o que havia surgido entre eles, suas conversas, risadas, momentos de intimidade, tudo foi destruído por suas mentiras. "Sinto muito", sussurrou ele. "Realmente sinto muito." Ele se virou e seguiu em direção às escadas, ouvindo o estrondo da porta atrás de si. Quando ele chegou ao carro, suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia enfiar a chave na ignição. Ele se sentou na escuridão, sentindo seu mundo desmoronar. O telefone tocou. Era Sérgio. "Você já falou com ela?" "Foi você?", disse Ricardo com a voz desprovida de emoção. "Sim, fui eu. Alguém precisava encerrar esse teatro. Para o seu bem e para o bem da empresa. Como você pôde... Como eu pude te salvar de você mesmo? Muito fácil. Enviei a ela cópias dos relatórios do detetive que encontrei em seu escritório. Relatórios muito detalhados, devo admitir." Ricardo fechou os olhos. "Você destruiu tudo."
Não, Ricardo, você destruiu tudo quando decidiu brincar de Cinderela. Agora podemos voltar à normalidade. Normalidade? Ricardo riu amargamente. Você acha que depois disso eu posso voltar à normalidade? Você precisa. A diretoria se reúne na segunda-feira. Dr. Antunes está propondo uma moção de desconfiança. Se você quiser manter a empresa, precisa se concentrar. Ricardo desligou sem responder. Ele ficou no carro por mais uma hora, olhando para as janelas do apartamento de Helena. As luzes se apagaram uma a uma, e ele soube que acabara de perder a única coisa na vida que realmente importava. No dia seguinte, ele não foi trabalhar. Pela primeira vez em 20 anos, ele se sentou em sua cobertura, olhando para a cidade e pensando que, por suas próprias mentiras e covardia, havia perdido a chance de verdadeira felicidade. À noite, ele escreveu sua renúncia ao cargo de presidente. Depois, a rasgou. E escreveu novamente, mas nem a renúncia poderia reverter a dor que ele viu nos olhos de Helena. 3 meses se passaram como um pesadelo nebuloso. Ricardo permaneceu formalmente no cargo de presidente. A diretoria, no final, não decidiu por uma moção de desconfiança, principalmente porque os resultados da empresa ainda eram excelentes. Mas algo nele morreu naquela noite na rua Thiers. Ele parou de fazer a barba diariamente, parou de se preocupar com os ternos. Seu assistente Lucas observava com preocupação como seu chefe lentamente se transformava em uma sombra de si mesmo. Ricardo também parou de investigar Helena. Ele dispensou o detetive, destruiu todos os relatórios, mas ele não conseguia parar de pensar nela e se perguntar como sua família estava. Finalmente, ele decidiu agir, mas desta vez, sem se esconder. Ele começou com pequenos gestos. Pagou anonimamente os aluguéis atrasados de todos os moradores do prédio na rua Thiers 45. Quando soube pelo RH que Helena ainda trabalhava na empresa, mas havia tirado uma licença por tempo indeterminado, ele organizou um aumento para todos os funcionários. Depois vieram gestos maiores. A empresa de Ricardo comprou e reformou a Biblioteca Mário de Andrade, aquela que Helena visitava regularmente. Na nova seção infantil, ele colocou uma placa: Sala de Leitura Marcos Santos, em memória de seu falecido marido. Quando soube que Gustavo estava com dificuldades para continuar os estudos, ele estabeleceu um fundo de bolsas de estudo para estudantes de engenharia de famílias de funcionários. Não pessoalmente para Gustavo, para todos os jovens em situação semelhante. Para Isabela, ele criou um concurso de artes plásticas para jovens artistas de São Paulo. O prêmio era uma bolsa de estudos para a Faculdade de Belas Artes e um ano de mentoria com um artista renomado. Ele fez tudo abertamente, em seu próprio nome, sem identidades ocultas, sem manipulações. A mídia escreveu sobre o novo rosto de Ricardo Almeida, sobre o empresário com coração. Mas para ele, não se tratava de imagem. Tratava-se de reparação. Um dia, Gustavo Santos ligou para ele. Senhor Almeida, aqui é o Gustavo Santos. Ricardo sentiu o coração acelerar. Sim, diga. Eu queria agradecer pelo que o senhor está fazendo, pela bolsa, pela biblioteca. Tudo isso significa muito para nós. Não precisa agradecer, não foi direcionado pessoalmente à sua família. Eu sei. Mas também sei que foi o Senhor quem organizou tudo isso. Houve uma pausa. Minha mãe não sabe e não pode saber, mas eu queria dizer ao Senhor: eu entendo por que o Senhor fez isso. Não justifico, mas entendo. Ricardo fechou os olhos. Como sua mãe está? Está difícil para ela. Voltou a trabalhar na biblioteca. Eles a recontrataram após a reforma. Mas não é a mesma de antes. Como se tivesse perdido algo importante. Sinto muito, sussurrou Ricardo. Eu sei. Isabela também entende. Só a mamãe. Ela se sente enganada. E não consegue superar isso. E o Enzo?
O Enzo nem entende o que aconteceu. Continua perguntando por que o tio Marcelo não nos visita mais. A conversa terminou com a promessa de Gustavo de que manteria Ricardo informado sobre como a família estava. Não por espionagem, mas por decência humana. Semanas se passaram. Ricardo continuava a dirigir a empresa, mas mecanicamente. Sérgio assumia cada vez mais responsabilidades, satisfeito por seu plano ter dado certo e por Ricardo ter voltado à razão. Mas Ricardo não havia voltado a nada. Todas as noites, ele se sentava em seu quarto perto da janela e olhava na direção do Brás, pensando na mulher que lhe mostrou como a vida verdadeira poderia ser. Um dia, ele recebeu um telefonema da diretora da biblioteca. Senhor Almeida, é uma situação desagradável, mas uma de nossas funcionárias, a senhora Helena Santos, descobriu que foi o senhor quem financiou a reforma e a bolsa em homenagem ao marido dela. Ela veio até mim muito perturbada e disse que, se isso fosse verdade, ela renunciaria ao emprego. Ricardo sentiu uma dor aguda no peito. E o que a senhora disse a ela? Nada ainda. Mas posso perguntar, há alguma maneira de convencê-la a ficar? Ela é realmente uma boa funcionária. Diga a ela, Ricardo engoliu em seco, diga a ela que ela pode ficar se quiser, que nenhum dos fundos vem pessoalmente de mim, mas do fundo da empresa, e que ninguém a incomodará mais. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Ele escreveu uma carta para Helena, a primeira carta em sua vida em que não mentiu. Querida Helena, sei que não tenho o direito de lhe escrever esta carta. Sei também que provavelmente a jogará fora, sem lê-la até o fim. Mas preciso tentar explicar, não para me justificar, mas para lhe devolver parte da dignidade que lhe tirei. Tudo o que aconteceu é minha culpa. Não de Sérgio, não da empresa, não das circunstâncias. Minha. Comecei como um experimento, mas terminei como um homem que amou uma mulher tão profundamente que não conseguiu lhe dizer a verdade. Fui um covarde. Não porque tive medo de que me rejeitasse por causa do dinheiro. Tive medo de que me rejeitasse por causa de quem eu fui a vida toda. Um homem frio e manipulador que não sabe amar sinceramente. Você me ensinou o que significa ser bom. Não por palavras, mas por atos. Pela forma como dividiu um sanduíche com um estranho. Pelo amor com que falava dos filhos, pelos sonhos de livraria que carregava no coração, apesar de todas as dificuldades. Não peço perdão, sei que não o mereço. Mas queria que soubesse, cada sentimento que declarei como Marcelo era verdadeiro. Cada conversa, cada momento passado com você foi o momento mais feliz da minha vida. A bolsa para Isabela, a ajuda para Gustavo, a reforma da biblioteca, não são tentativas de comprar seu perdão, são tentativas de reparar parte dos danos que causei. Não a você, mas ao mundo, onde pessoas como eu usam o poder em vez de ajudar. Não a incomodarei mais, prometo. Mas se alguma vez precisar de ajuda, não para si, mas para os seus filhos, por favor, permita-me ser útil. É o mínimo que posso fazer. Seja feliz, Helena. Você e seus filhos merecem toda a felicidade do mundo. Ricardo. A carta ficou na mesa dela na biblioteca por 3 dias. Gustavo a encontrou quando foi visitar a mãe. Mãe, você leu isso? Helena balançou a cabeça. Não quero. Talvez devesse. Isabela ganhou o concurso de artes plásticas. Ganhou uma bolsa de estudos. Eu sei. E sei quem organizou. Mãe. Gustavo sentou-se ao lado dela. Ele realmente te ama. Amor baseado em mentira não é amor. E talvez o amor seja exatamente o que o fez parar de mentir. Helena olhou para o filho com surpresa. Gustavo raramente falava de sentimentos. Ele destruiu nossa confiança. Sim, mas talvez as pessoas possam mudar. Veja o que ele está fazendo na cidade. Todos esses programas de ajuda, a biblioteca, as bolsas, não é relações públicas.
É um homem tentando consertar seus erros. Naquela noite, Helena leu a carta. Depois a leu novamente. E mais uma vez. À noite, ela se sentou perto da janela, olhando para as luzes da cidade. Pela primeira vez em meses, ela pensava não na dor, mas no homem que se sentou ao lado dela no banco e confessou sua solidão. As pessoas podem ser confiadas uma segunda vez? O amor verdadeiro pode nascer de uma mentira? Ela não sabia as respostas. Mas pela primeira vez em meses, ela estava pronta para procurá-las. O outono em São Paulo chegou com uma suavidade inesperada. Folhas douradas dançavam no ar e os quentes raios de sol prolongavam o verão. Ricardo caminhava pela Alameda das Paineiras, no Parque Ibirapuera, segurando um pequeno livro, um volume de poesia de Cecília Meirelles, que ele comprara 6 meses antes. Ele não estava lá para encontrar Helena, pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Ele apenas precisava de uma caminhada, um lugar para pensar. O fato de ter escolhido o parque, que era seu lugar favorito para passeios de domingo, era uma coincidência. Ele sentou-se em um banco ao lado do lago, próximo ao auditório Ibirapuera, e abriu o livro. Leu o poema Motivo, o mesmo sobre o qual Helena havia falado na cafeteria. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. O senhor está lendo Cecília Meirelles? A voz era suave, mas reconhecível. Ricardo levantou o olhar e viu Helena parada a poucos metros do banco. Ela vestia uma jaqueta de outono cor de vinho e um cachecol cinza. Ela parecia tão bonita quanto na primeira vez que se conheceram no banco em frente à empresa. Sim, respondeu ele, fechando o livro. Estou tentando entender. O que o senhor está tentando entender? Eu mesmo, a vida. Como se pode estragar tudo tão completamente? Helena hesitou por um momento. Depois se aproximou. Ela não se sentou, mas ficou a uma distância segura. Eu li sua carta. Sinto muito por tê-la escrito. Sei que você não queria... Não, ela o interrompeu. Fico feliz que tenha escrito. Foi honesto, pela primeira vez. Por um momento eles ficaram em silêncio. Ricardo não sabia o que dizer. Por meses ele imaginou aquele encontro, mas agora, com ela ali diante dele, todas as palavras preparadas pareciam desnecessárias. Isabela entrou na Faculdade de Belas Artes, disse Helena finalmente. Eu sei, parabéns. É o talento dela, não sua ajuda. Eu sei disso também. Gustavo defendeu o trabalho de engenharia com distinção. Recebeu uma proposta de emprego em uma boa empresa. Isso é maravilhoso. E Enzo tem as melhores notas de matemática da classe. Ricardo assentiu, não confiando em sua voz. Por que o senhor faz tudo isso? Perguntou ela de repente. Esses programas, as bolsas, a biblioteca. Por quê? Ricardo ponderou a resposta. Talvez porque conheci uma mulher que me mostrou que é possível viver de outra maneira. Essa não é uma resposta. É a única resposta que tenho. Ele olhou para ela. Helena, por toda a vida eu pensei que o sucesso era a única medida do valor de uma pessoa, que emoções eram fraquezas e ajudar os outros era sentimentalismo. E então você sentou ao meu lado no banco e dividiu um sanduíche. Não foi grande coisa. Foi tudo. A primeira bondade desinteressada que encontrei desde a morte de minha mãe. E percebi que por 45 anos eu vivi no vazio. Helena sentou-se na extremidade do banco, deixando um espaço considerável entre eles. O senhor pode me dizer a verdade sobre algo? Sobre tudo. O que o senhor sentiu como Marcelo era real? Ricardo se virou para ela por inteiro. Foi a única coisa real na minha vida. Eu me apaixonei por você no primeiro dia em que nos conhecemos. E ainda a amo. Mas o senhor amava uma imagem da mulher que observava às escondidas, não a verdadeira eu. Não,
Eu amava a mulher que é a melhor pessoa que conheço, a mulher que luta pelos filhos, que sonha com uma livraria, que consegue ser forte e delicada ao mesmo tempo. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mãos. Eu fiquei furiosa por todos esses meses, disse ela finalmente. Mas também fiquei triste, não apenas porque o senhor me enganou, mas porque perdi uma amizade, conversas, a sensação de que alguém me entendia. Eu também senti falta disso. Não sei se consigo confiar no Senhor novamente. Entendo. Mas talvez pudéssemos tentar do zero, sem mentiras desta vez, sem nos escondermos. Ricardo sentiu o coração acelerar. Isso significa que posso nos dar, uma segunda chance, mas sob certas condições. Ricardo assentiu, pronto para aceitar qualquer coisa. Primeiro, sem mais segredos, sem surpresas. Se quiser me ajudar em algo, pergunte diretamente. Concordo. Segundo, o senhor vai conhecer minha verdadeira família. Não como um patrono bondoso, mas como um homem que quer fazer parte de nossas vidas. Com prazer. E terceiro, Helena sorriu pela primeira vez em meses. Por favor, me conte sobre aquele sonho da livraria, mas desta vez como Ricardo Almeida, não como Marcelo Costa. Pela primeira vez em meses, Ricardo sorriu. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de maio, Helena estava em frente à grande vitrine na Rua Augusta. Dentro, operários se apressavam, montando prateleiras de livros. Sobre a porta já pendia a placa, Livraria sob a Paineira. O nome foi sua ideia, disse Ricardo parando ao lado dela. Foi nossa primeira conversa honesta, na cafeteria sob a Paineira, respondeu ela, sem desviar o olhar do interior. Parece-me apropriado. Os últimos meses foram difíceis para ambos. Ricardo teve que aprender a ser honesto em todas as situações. Helena teve que aprender a confiar novamente. Seus encontros eram cautelosos, cheios de conversas sobre sentimentos, passado e futuro. Os filhos de Helena precisaram de ainda mais tempo. Isabela foi a primeira a aceitar Ricardo. Seu interesse sincero em sua arte e o apoio nos preparativos para a Faculdade de Belas Artes a convenceram de suas boas intenções. Enzo, com sua simplicidade infantil, simplesmente ficou feliz que o tio Marcelo havia voltado. Gustavo permaneceu cauteloso por mais tempo, mas com o tempo começou a respeitar a sinceridade de Ricardo e seus esforços para corrigir os erros cometidos. Você tem certeza dessa decisão? Perguntou Ricardo. Será muito trabalho. Tenho certeza, respondeu Helena com um sorriso. Este é o meu sonho, mas desta vez não o realizarei sozinha. A livraria nasceu como um projeto conjunto. Ricardo forneceu o capital e os contatos de negócios, mas foi Helena quem escolheu os livros, projetou o interior e planejou os eventos culturais. Eles seriam parceiros iguais, nos negócios e na vida. Dona Santos? Uma voz da rua os interrompeu. Eles se viraram e viram uma senhora idosa com um buquê de flores. Eu sou a Dona Fátima, moro aqui perto. Ouvi falar da nova livraria. Que iniciativa maravilhosa para o bairro. Obrigada, respondeu Helena com as bochechas coradas. E o senhor é provavelmente o marido? Perguntou Dona Fátima, olhando para Ricardo. Helena e Ricardo se entreolharam. Eles ainda não eram casados. O relacionamento deles se reconstruía lentamente, cautelosamente. Mas em seus olhos ele viu algo novo. Não medo do futuro, mas uma tranquila certeza. Ainda não, respondeu Helena, mas talvez um dia. Quando Dona Fátima se afastou, eles ficaram em silêncio por um momento. Um dia? Perguntou Ricardo baixinho. Um dia, confirmou Helena, quando tiver certeza de que nos conhecemos de verdade, sem máscaras, sem mentiras. E você já me conhece? Helena ponderou a resposta. Conheço o homem que admitiu seus erros, que tenta ser melhor a cada dia, que ajuda os outros não para se exibir, mas porque sente que é o certo. Isso é mais do que eu mereço.
Não, disse ela categoricamente. É exatamente o que o senhor merece. Todos merecemos uma segunda chance, Ricardo. Eles entraram na livraria, onde os filhos de Helena já os esperavam. Isabela segurava em suas mãos o primeiro exemplar do livro que seria colocado nas prateleiras, um volume de poesia de Cecília Meirelles. Gustavo conversava com o eletricista sobre a instalação da iluminação. Enzo, com entusiasmo, media a altura das prateleiras, verificando se conseguiria alcançar os livros de matemática. «Mamãe, esta será a livraria mais linda de São Paulo», exclamou Enzo. Ricardo olhava para aquela cena, para a família que lentamente começava a aceitá-lo, para a mulher que ele amava e que estava aprendendo a amá-lo novamente, para o lugar onde seus sonhos comuns ganhavam forma. Por anos, ele construiu um império de concreto e aço. Agora, ele construía algo muito mais difícil e muito mais valioso, um lar construído sobre a verdade, o perdão e a esperança. «Sabe o que mais me alegra?» disse Helena, parando ao lado dele. «O quê?» «Que finalmente estou conhecendo o verdadeiro Ricardo Almeida e que eu gosto dele». Ricardo a abraçou delicadamente, sentindo seu coração se encher de um calor que ele nunca havia experimentado antes. Pela janela, São Paulo se preparava para a noite e na pequena livraria na Rua Augusta, uma nova história começava. Uma história sobre como, mesmo das maiores mentiras, o amor verdadeiro pode florescer, se as pessoas tiverem a coragem de ser honestas consigo mesmas. Tenho sincera esperança de que a história de hoje tenha lhe agradado. Assine o canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.